Tarde, antes de tudo, agradecer o convite para participar da Semana Acadêmica Hanicheski, perdão, antes de tudo, agradecer o convite de vocês, prestar homenagem à professora Hanicheski, que dá o nome à semana de vocês. Fiquei muito feliz. Vou tentar compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco do que eu acompanho sobre o tema do meio ambiente aqui no Brasil e a repercussão internacional. E vou contar um pouco aqui da minha trajetória e, na medida do possível, responder algumas das perguntas que vocês me enviaram. Infelizmente, eu não pude participar ao vivo da semana com vocês, porque, enfim, é o horário também que eu estou no ar na CNN, mas deixei aqui esse registro para vocês poderem, enfim, para a gente poder contribuir com o debate de vocês, contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou jornalista. Me formei nos anos 90 ainda, eu brinco que eu me formei não só no século passado, mas no milênio passado. Eu saí da graduação em 99, aqui na PUC de São Paulo. E até uma curiosidade, eu fiquei feliz de ter recebido o convite de participar da semana acadêmica de um curso de Relações Internacionais, porque eu quase fiz a graduação em Relações Internacionais aqui na PUC de São Paulo. Foi um dos cursos pioneiros na área, se não o primeiro, um dos primeiros no país. Quando eu fui ali prestar o vestibular, eu fiquei na dúvida entre jornalismo e relações internacionais, acabei escolhendo ali o jornalismo como primeira opção, RI foi minha segunda opção, mas segui a minha faculdade em jornalismo mesmo. E em 2018 eu terminei um mestrado em administração pública e governo, aqui pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, o que dá uma amplitude ainda maior para não só para a minha formação, mas para o meu modo de encarar o jornalismo e a área política, que é a minha área de especialidade de cobertura. Trabalhei em alguns veículos importantes, como o Estadão, trabalhei na Editora Abril, antes de vir para a CNN, trabalhei também com comunicação corporativa, institucional, inclusive com alguns assuntos relacionados ao meio ambiente. É um pouco dessa experiência que eu vou compartilhar com vocês. E desde o início do ano nesse novo projeto aqui no Brasil, CNN Brasil. A gente está no ar, né, desde 15 de março, então a gente está falando aí de 8 meses de operação na televisão, na TV fechada, transmissão via online. A gente também está pouco mais de um mês com um projeto na rádio, chamado CNN Rádio. Então é um trabalho multiplataforma, e em breve devem ter outras novidades por aí. E é óbvio que essa marca internacional de jornalismo, que é a CNN, estar aqui presente no Brasil, são empresas independentes, mas uma marca licenciada e com muita integração em diversos aspectos. Cobertura das eleições americanas, espero que vocês tenham acompanhado pela CNN Brasil, enfim, com muito conteúdo vindo da CNN, muita sinergia nesse sentido. A gente aproveitou muito material de lá, e que nos coloca aqui para começar essa fala especificamente sobre o nosso tema, sobre a Amazônia, a repercussão que as políticas ambientais no Brasil têm internacionalmente fora do país. Foi até surpreendente para a gente, né? Logo no primeiro debate das eleições americanas, o então candidato do Partido Democrata e hoje presidente eleito Joe Biden ter feito uma referência à Amazônia direta, né? Quando mencionou, vocês todos sabem já, aquela declaração dele sobre aquele fundo de 20 bilhões de dólares, foi o valor que ele usou, para que a Amazônia fosse preservada. Isso, por um lado, já deixa muito evidente o quanto essa agenda é importante para Joe Biden, para o Partido Democrata. A agenda ambiental é uma diferença entre republicanos e democratas nos Estados Unidos. Vocês que estudam relações internacionais sabem isso melhor do que eu, que sou apenas um jornalista que acompanha o cenário. E isso deixa muito claro que tende a haver, a partir de janeiro do ano que vem, né, a partir de uma gestão de Joe Biden nos Estados Unidos, tende a haver uma reacomodação de uma agenda que já é muito forte, que é a agenda ambiental. Como eu estava contando para vocês, no ano passado eu trabalhava com comunicação corporativa
e tive a oportunidade de estar em Nova York em setembro do ano passado. Na mesma semana, no evento paralelo à Assembleia Geral da ONU, houve a Climate Week, a Semana do Clima em Nova York, e eu participei de um evento ali que era o lançamento de uma agenda ali que foi batizada na época de Amazônia Possível. Se vocês derem uma busca na internet, vocês vão poder ver um pouco do que aconteceu lá e como essa agenda andou de 2019 para 2020. Eu gosto de usar esse exemplo porque ali houve um evento importante, foi no domingo de manhã, se eu não me engano era dia 22 de setembro, 2 dias antes da abertura da Assembleia Geral da ONU, em que havia toda uma expectativa em torno do primeiro discurso do presidente Jair Bolsonaro como chefe de Estado do Brasil e, tradicionalmente, fazendo a abertura da Assembleia Geral da ONU. E naquela oportunidade a gente notou que havia um esforço já de alguns setores, não só da área ambiental, mas alguns setores da iniciativa privada, do agronegócio, de empresas que têm uma dedicação mais ativa e já de muito tempo na área ambiental, que colocam a questão da sustentabilidade como um pilar importante dos seus negócios. Já havia esse interesse, mas era, como é que eu vou colocar? Não vou dizer que era pequeno, mas ele estava ali num determinado volume importante, a ponto de se ter um evento em Nova York que pôde discutir ações relacionadas à preservação da Amazônia. A gente já vinha de um primeiro momento ali de volta, de aumento de queimadas e de preocupação ali com algumas flexibilizações nas políticas de fiscalização que estavam tendo já uma repercussão internacional bastante forte. E o que a gente viu de 2019 para 2020, fazendo essa comparação, é que essa agenda ganhou muito mais força. Mesmo em meio à pandemia da Covid-19, que monopoliza a agenda, não digo monopoliza não é o termo correto, mas que predomina na agenda do debate público, no noticiário internacional e que causou tantas mexidas. Talvez Joe Biden não fosse eleito e Donald Trump fosse reeleito, não tivesse a pandemia atingido as proporções que atingiu, e especificamente nos Estados Unidos, tornando o país o país com maior número de casos e de mortes confirmadas pela Covid-19, né? Então isso obviamente mexeu com os rumos do ano e dos países como um todo. Mas mesmo diante desse cenário da pandemia predominando na agenda internacional, as questões ambientais também tiveram um peso muito forte. E isso vem antes mesmo, como eu disse, vem antes da pandemia e permaneceu mesmo com a pandemia. Todo mundo deve saber também, no começo do ano, se eu não me engano em janeiro, ou já em fevereiro, mas eu acho que foi em janeiro, o principal gestor ali da BlackRock, que é um grande fundo de investimentos, fez um posicionamento bastante forte sobre questões ambientais, questões sociais e de governança, e aí deu ainda mais visibilidade para uma sigla do ESG, né, do Environment, Social and Governance, né, que aqui no Brasil algumas pessoas tentaram traduzir para ASG, Ambiental, Social e Governança, do quanto que isso era importante para os investimentos. E é uma percepção que aí, como jornalista, eu posso contar para vocês a partir das fontes que eu converso no setor político, no setor empresarial, com associações setoriais ligadas ao agronegócio ou ligadas a indústrias que têm alguma relação com a questão ambiental de alguma forma, seja por insumos, seja por atuação que depende muito de commodities. Todos perceberam uma mudança de comportamento no cenário internacional. Ou seja, antes, se a agenda ambiental era muito restrita a ambientalistas, aos poucos foi ganhando protagonismo, foi ganhando espaço na agenda de alguns setores empresariais, de algumas indústrias. Algumas empresas têm a sustentabilidade como uma marca autêntica dos seus negócios.
Este ano de 2020 dá para a gente dizer que passou a ser um debate amplo, generalizado, de preocupação, seja do ponto de vista geopolítico, seja do ponto de vista empresarial. E qual que é a diferença? Não se trata mais só uma questão de convencimento do consumidor dessas grandes marcas. Não se trata só uma questão que eu ouço isso dos empresários, desses stakeholders de associações setoriais e mesmo de políticos que têm mais contato com outras autoridades do mundo, da Europa, dos Estados Unidos e mesmo de outros países, inclusive asiáticos. A grande questão é que não se trata mais só de uma questão de imagem em relação ao consumidor, a convencer o consumidor que a sua cadeia de produção respeita o meio ambiente e por isso você está comprando um produto que é ambientalmente correto. Trata-se também de um problema em relação a fornecedores, ou seja, empresas que precisam ter na sua agenda, na sua lógica, entender como funciona a sua cadeia de fornecedores e entender que eles também precisam estar compromissados com a sua agenda de preservação e de sustentabilidade, mas também o próprio acesso ao crédito. E isso que foi o marco importante daquela manifestação do Black Hawk. Quando ele coloca que os investimentos também precisam ter uma preocupação com a sustentabilidade do planeta, com a agenda das mudanças climáticas, isso passa a preocupar o quê? O acesso ao crédito. Então as indústrias, as empresas, os bancos passam a ser cobrados não só para que eles tenham práticas ambientalmente corretas nas suas atividades, mas para que eles não deem crédito para quem não é sustentável, para quem não tem negócios sustentáveis, para quem não respeita legislações trabalhistas nos países em que opera, para quem não esteja envolvido em operações ou em negócios que tenham impactos sociais relevantes e considerados negativos para determinadas comunidades. Então isso faz muita diferença e a transparência desses negócios faz toda a diferença e isso deu uma nova escala para a agenda ambiental. E aí do ponto de vista do Brasil, quais são os impactos que eu percebo na cobertura que a gente faz do dia a dia? Trata-se muito de uma questão de narrativa, para usar um termo até um pouco desgastado, um pouco clichê, mas é verdade. O governo brasileiro tem tentado utilizar argumentos na defesa das ações que estão ocorrendo na política ambiental do governo Bolsonaro, que podem ter fundamento racional. Então, quando, por exemplo, o governo cita o Código Florestal, de fato, o Código Florestal brasileiro é um dos mais rigorosos do mundo. Ele tem uma série de dispositivos bastante rígidos para o proprietário de uma terra fazer uso da sua terra em área de vegetação nativa. Existem percentuais que ele precisa cumprir, existem regras de manejo, existem uma série de dispositivos bastante técnicos ali para que ele cumpra todos os requisitos do Código Florestal e muitos desses requisitos ainda inclusive dependem de mais legislação, mas existe um arcabouço legal importante, isso é um fato. A fiscalização brasileira retrocedeu, isso também é um fato, seja por questões orçamentárias, e aí não sou eu que estou falando, é o próprio ministro do Meio Ambiente que volta e meia ao longo deste ano colocou os problemas orçamentários que ele tem enfrentado na visão dele, e isso se tornou uma questão de conflito dentro do próprio governo, entre a área econômica, entre o titular do meio ambiente, o ministro Ricardo Salles, e entre uma outra questão, um terceiro pilar que passou a fazer parte dessa questão no governo, que é justamente o que a imprensa, de um modo geral, chama de ala militar. É um rótulo que esses próprios integrantes rejeitam, mas que a gente está se referindo aos ministros que têm origem nas Forças Armadas. Perdão, e por que isso? Porque a partir do ano passado houve já esse aumento das queimadas, um relaxamento da fiscalização ou uma dificuldade de operação dos agentes de fiscalização em 2019, e isso já houve um impacto bastante forte. Muitos de vocês devem ter visto
aquele documentário sobre o Fórum Econômico Mundial, The Forum, que tem disponível na Netflix, que relata como a agenda ambiental já estava forte em 2019, antes do início efetivo do governo Bolsonaro. Bolsonaro foi para o fórum com menos de um mês de governo, aquele diálogo dele com Al Gore, aquele diálogo dele com a representante do Greenpeace, e o quanto o Klaus Schwab, que é o mentor ali do Fórum Econômico Mundial, já tratava dessa questão ambiental com diversos outros stakeholders, não só com o governo brasileiro. Então, enfim, já havia ali uma preocupação no início do ano. Os índices de desmatamento registrados em 2019 fizeram soar um sinal de alerta no mundo todo. A primeira reação do governo foi de tentar deslegitimar essa reação, mas houve uma resposta institucional do governo brasileiro, que foi justamente essa que eu estava colocando em relação aos ministros de origem militar, ou seja, de criar uma GLO, uma operação com participação das Forças Armadas, de forças ativas da caserna, do meio militar, do Exército, para atuar no combate ao desmatamento ilegal. E o governo tenta colocar essa narrativa de que está fazendo um novo enfrentamento ao desmatamento ilegal, que não é conivente, não é leniente em relação ao desmatamento ilegal. Mas os resultados precisam surgir de forma concreta. Não é só uma questão de narrativa, embora a narrativa seja importante. E eu coloco isso por quê? Porque sem colocar metas concretas e demonstrar à comunidade internacional que atingiu essas metas concretas de redução de desmatamento ou de redução de atividades ilegais, de combate a essas atividades ilegais, sem conseguir dar concretude para isso, a narrativa do governo, que pode ter razão em muitos dos seus argumentos, quando fala, por exemplo, da legislação que é anterior a este governo, não vai fazer efeito. Então, nesse sentido, sim, a narrativa é importante, mas só a narrativa não é suficiente. E também há alguma razão quando o governo Bolsonaro coloca que existem interesses geopolíticos em cima dessa pressão internacional. Não sejamos ingênuos de que não há isso. Claro que há. A questão é se nós estamos usando as melhores respostas, as melhores ferramentas, instrumentos e armas que temos à nossa disposição como país, falando do Brasil como Estado e como país, para responder a essa crítica da comunidade internacional. Minha avaliação é de que não. Essa narrativa de enfrentamento do governo, de oposição do governo à pressão internacional, não está surtindo efeito nesse sentido. É preciso usar outros mecanismos. E aí, o que eu ouço de algumas entidades setoriais aí de empresários brasileiros, seja ligados ao agronegócio, às diversas indústrias, das diversas commodities que o Brasil exporta e que podem ter impacto. A gente está acompanhando na Europa, seja no âmbito da União Europeia, mas também em alguns países como a Inglaterra, por exemplo, discussão de legislações que são voltadas aos agentes econômicos desses países e desse continente, da Europa, relacionado a um maior rigor no controle de fornecimento de matéria-prima para a sua produção. O que significa isso? Estão em discussão legislações em diversos níveis ali, seja no nível nacional, como no caso da Inglaterra, seja no nível continental relacionado à União Europeia, para que os agentes econômicos locais tenham uma responsabilidade ainda maior sobre toda a sua cadeia produtiva. E por que isso? E aí não é um problema só do Brasil, só da Amazônia. Para citar um exemplo de uma área que eu tenho algum conhecimento por experiência prévia de trabalho. O setor de biocombustíveis na Europa, e aí eu estou falando especificamente de biodiesel, que é a versão orgânica feita de material orgânico para substituir o diesel fóssil. É o equivalente ao papel que o etanol cumpre em relação à gasolina. Existe, enfim, aqui no Brasil temos biodiesel, que é essencialmente feito de soja, mas também de reciclagem de sebo bovino, mas principalmente de soja.
Na Europa, ele é feito principalmente de óleo de palma, que é um insumo fundamental não só para essa cadeia produtiva de biocombustíveis, para motor diesel, mas também para a indústria alimentícia. E o fornecimento principal de óleo de palma para a Europa vem do Sudeste Asiático e também relacionado aí também com uma série de questões a serem resolvidas do ponto de vista ambiental, mas também social. Condições de trabalho dos extratores do óleo de palma. Só para explicar uma digressão rápida, óleo de palma é equivalente ao óleo de dendê aqui no Brasil, tá? Palma e dendê são espécies, estamos falando da mesma espécie vegetal. Então, essas legislações que estão em discussão na Europa não são voltadas só para a questão da Amazônia e aí ao Brasil e aos outros países da América Latina que têm território, que tem a floresta amazônica em seus territórios, mas também voltado, por exemplo, ao Sudeste Asiático, também relacionado à produção de outras commodities na África. Então, lá na discussão dessa legislação da Inglaterra, por exemplo, que outro dia eu conversei com um representante de um dos setores dessas commodities, você tem lá cacau, tem soja, tem madeira, que é o tema desta semana ali com aquela declaração do presidente Jair Bolsonaro no evento dos BRICS, relacionados à compra de madeira ilegal. É óbvio que existem cadeias produtivas ali que precisam de um maior rigor na rastreabilidade. Essa é uma das palavras-chave que estão por trás dessas legislações. E também uma outra questão que aí tem muito mais a ver com a área de vocês, inclusive, que é a questão da soberania, que é o que eu ouvi também recentemente de algumas das fontes que eu conversei essa semana. O que acontece? Os países são soberanos para definir a sua legislação. O Brasil tem soberania para definir uma legislação relacionada à área de florestas, que é o Código Florestal. A discussão na União Europeia, ela pode eventualmente chegar ao ponto de se falar em desmatamento zero. E isso passa a se tornar um problema que vai envolver vai necessitar de muita diplomacia e muita negociação no âmbito comercial, porque a grande questão o Brasil permite um mínimo de desmatamento controlado, seguindo o regramento do Código Florestal, mas permite que uma propriedade possa preservar 80% da sua área, por exemplo, mas possa desmatar 20% mediante determinados controles e fazer o uso dessa terra conforme outros regramentos do Código Florestal. E aí isso passa a se tornar um problema de discussão de âmbito multilateral. Pode um grupo de países como a União Europeia estabelecer uma regra que seja mais rigorosa do que a regra do próprio país e, com isso, afetar as relações comerciais entre o fornecedor de matéria-prima, pode ser soja, pode ser qualquer outra commodity aqui produzida no Brasil, e impedir que ela seja comprada por uma empresa da União Europeia, ainda que ela cumpra a legislação brasileira. Isso é uma das questões que muito provavelmente aí sim os fornecedores brasileiros tendem a levar essa questão para uma arbitragem, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio. Então a gente ainda vai acompanhar muitas discussões multilaterais para se resolver essa questão. Até onde podem ir os rigores de legislações de países diferentes. E aí eu deixo aberto o debate para vocês travarem aí com pessoas que entendem muito mais de legislação do que eu. Eu sou só um jornalista que tenta reportar o que eu ouço das fontes. Mas aí a grande questão, isso é um exemplo muito concreto do quanto esse debate da agenda ambiental vai acontecer. E aí, do ponto de vista do Brasil, o que o Brasil, enquanto país, pode fazer para se defender, para manter as suas relações comerciais de fornecimento de commodities, de exploração sustentável do seu território, e como fazer isso de uma forma que seja o mais benéfica possível para o Brasil. É legítimo que o Brasil defenda a sua soberania, os seus interesses, consiga ter bons acordos multilaterais, boas práticas para fornecimento dessas matérias-primas no âmbito internacional. Imagina se chega num momento
Hoje, o que a gente percebe é que o Brasil, o principal player, né, comercial do Brasil, o principal parceiro comercial do Brasil não é mais os Estados Unidos estão na segunda posição, a China é a primeira, é o principal exportador e comprador de produtos brasileiros, principalmente de commodities. Mas a gente já começa a perceber, teve recentemente, coisa de algumas semanas, na imprensa americana, inclusive intenções ali do grupo do Partido Democrata que vai assumir o governo junto com Joe Biden no ano que vem, que quer colocar nesse tabuleiro de discussões sobre políticas ambientais, o que está se chamando de Green New Deal, não só a Europa, não só os Estados Unidos, Canadá, América do Norte, mas também a China. E se a China passa a fazer parte de um contexto em que essas práticas, em que esses rigores sobre a sustentabilidade passam a ter estándares mais altos, mais elevados, isso passa a ser uma questão fundamental para o Brasil e o Brasil precisa fazer com que isso seja um ativo e não um passivo, ou seja um potencial, né, seja uma garantia de que os nossos produtos, nossas commodities, mas também, eventualmente, nossos produtos manufaturados sejam feitos seguindo rigores de sustentabilidade, para que isso seja um ativo, para que isso agregue valor e não que isso seja redutor de valor dos nossos produtos, do nosso potencial. É o que eu ouço de alguns setores empresariais mais modernos aqui no Brasil, que a sustentabilidade, a Amazônia, toda a nossa riqueza de biodiversidade, isso tem que ser uma riqueza, isso tem que agregar valor e não ser um impeditivo para o nosso desenvolvimento. Esse é o conflito que ocorre e é o modelo que a gente precisa ainda construir para fazer frente a essas pressões internacionais que sempre vão existir. É óbvio que os países europeus, os Estados Unidos, é óbvio que eles vão pressionar para restringir, né, não digo para impedir que o Brasil se desenvolva, mas para defender os seus interesses. E cabe a nós, brasileiros, defendermos os nossos interesses de uma forma mais inteligente e benéfica para o nosso desenvolvimento. Essa é a grande chave que está em jogo. Vejo a agenda ambiental como uma questão irreversível, seja do ponto de vista de fazer parte desse debate internacional, desse debate das questões que envolvem as nações do ponto de vista comercial, do ponto de vista estratégico, diplomático, e o Brasil precisa construir a solução que seja mais estratégica para fazer o enfrentamento desses interesses internacionais que estão em jogo, que sempre fez parte do concerto das nações, para usar um termo que vocês devem ouvir constantemente na faculdade. O pessoal da organização, a Ellen, a quem eu agradeço aqui pela paciência com as minhas, para conseguir fazer a produção desse vídeo, poder mandar a minha participação para vocês, que eu espero que seja produtiva, não seja enfadonha. Eu tenho algumas questões que eu acho que de alguma forma já foram abordadas, mas vou tentar endereçá-las aqui de uma forma mais direta das perguntas que a organização aí da semana acadêmica de vocês me mandou, para tentar responder mais diretamente, embora eu acho que já deu para a gente contemplar de uma forma bem geral aqui. Vamos lá. Bom, acho que sobre o governo Joe Biden nos Estados Unidos já deu para a gente discutir um pouco. Tem uma questão aqui se pode haver sanções ao Brasil e aumento da pressão internacional. No que tange às questões climáticas, acho que sim, essa pressão tende a continuar e aumentar. Eu acho que uma das grandes diferenças que deve ocorrer numa administração Joe Biden em relação ao que foi Donald Trump é justamente a questão das energias renováveis, talvez até de uma forma mais concreta e explícita do que em relação à Amazônia propriamente dita. Por quê? Porque o Partido Democrata, tem uma agenda toda construída em relação a energias renováveis. Basta ver o que fizeram. A Califórnia, por exemplo, é super avançada em termos de substituição dos combustíveis fósseis por biocombustíveis e fontes de energia alternativa. Então, eu imagino que vai haver um esforço grande do governo Biden para a adoção de uma agenda muito forte. E aí, o que é curioso? O Brasil tinha um protagonismo muito forte
nessa agenda. Coisa de uma década atrás, eu trabalhei na revista Quatro Rodas e eu era editor de uma seção que tratava justamente dos avanços, das pesquisas e da agenda da sustentabilidade na indústria automotiva, que era e é uma das indústrias que é mais alvo de discussões em relação à poluição, aos gases de efeito estufa e toda a questão das mudanças climáticas. Então, quer dizer, já há muito tempo uma agenda da indústria automotiva bastante forte, e isso, por envolver multinacionais, imagino que é uma área importante ali para quem está no campo das relações internacionais, porque envolve muita discussão de legislações diferentes em países diferentes, envolve a adoção de padrões. O Brasil costuma adotar padrões via Proconv dos estándares da legislação europeia. Enfim, então, para quem gosta dessa área, vai sempre ouvir o motor, o Proconv número tal é equivalente ao euro tal. Isso você percebe não só nos carros, mas também nos ônibus, por exemplo, transporte coletivo. Então, eu imagino, né, minha avaliação é de que o governo Joe Biden tende a adotar mais políticas de substituição de combustíveis fósseis ou de políticas que estimulem a substituição de combustíveis fósseis para redução das emissões de gases de efeito estufa. E é curioso que a China também está numa agenda em relação a isso, né? Basta lembrar, Pequim 2008, Olimpíada, né, foi um marco para a China realizar a Olimpíada, os Jogos Olímpicos em Pequim, mas muito da imagem que ficou era aquela névoa, aquele fog de poluição na cidade, e o quanto isso inclusive poderia interferir na performance dos atletas e tal. E desde então a China passou a adotar uma série de políticas e de construção de agendas e planos estratégicos para redução, para limpar a sua matriz energética, e isso está em desenvolvimento. O presidente chinês, na última Assembleia Geral deste ano, o Xi Jinping, falou inclusive isso, na China ter como marco 2060 como um ano para redução, aí, zerar as emissões ou mitigar ao máximo as emissões até 2060. É uma década a mais do que se trabalha na Europa e em outros países ricos, desenvolvidos, que geralmente o marco é 2050. Então, acho que isso já é bastante forte. E aí uma outra pergunta que me fizeram, se isso pode levar a uma substituição do ministro do Meio Ambiente. É fato que o ministro do Meio Ambiente não tem... perdeu muito da sua capacidade de interlocução com a comunidade internacional, já vinha desde o ano passado, não por acaso o governo brasileiro criou o Conselho da Amazônia e o vice-presidente Hamilton Mourão, que já serviu na Amazônia, foi o encarregado de ter essa missão. Ambos estiveram, né, levando a delegação de embaixadores europeus para a Amazônia na semana passada, mas é óbvio que o ministro perdeu o espaço e esse protagonismo tem sido exercido pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Eu não sei se isso vai levar concretamente, se é essa mudança na situação dos Estados Unidos que vai fazer concretamente uma mudança do ministro Ricardo Salles. E muito porque aí um pouco de jornalismo político. Porque muito do que o ministro Ricardo Salles colocou em prática foi o que o candidato Jair Bolsonaro disse que faria nas eleições, e foi a plataforma que venceu as eleições. Então, quer dizer, ele conta com esse respaldo do presidente. Tem essa convergência de visão das políticas ambientais, né? Não há divergência entre o ministro do Meio Ambiente e o presidente da República. O que há é uma dificuldade de colocação como interlocutor junto à comunidade internacional. E isso ficou ainda mais explícito quando veio a público aquele vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Como o governo vai equacionar isso? Qual passa a ser a função de Ricardo Salles? Fala-se, por exemplo, em ir para o Ministério do Turismo. Pode ser que seja. E isso é um indicativo claro de que, mesmo que ocorra essa mudança, não existe uma mudança de pensamento por parte do presidente, porque há sim convergência entre o seu ministro do Meio Ambiente e o próprio presidente da República. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. A política interna do governo sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal afetou economicamente as relações externas do país
E aí pergunto aqui a questão do agronegócio. Acho que já deu para contemplar muito do que eu falei em relação a isso, e sim, o agronegócio é o principal potencial atingido ali caso países ricos, desenvolvidos, adotem políticas mais restritivas aos produtos brasileiros. Não por acaso, e aí vale a gente dizer, eu estava mencionando aquela questão da legislação em discussão na Inglaterra. Eles fizeram uma consulta pública em que vários stakeholders puderam participar ali e responder ao questionário do governo britânico para a discussão dessa legislação, que basicamente o que ela pretende fazer é impor às empresas que atuam no Reino Unido a obrigatoriedade de comprovar que as suas cadeias produtivas, cadeias de produção, né, não tenham, e aí é a cadeia envolvendo todos os seus fornecedores, não tenham ilegalidades. E aí ilegalidade significa não respeitar legislações dos países em que elas estão, de onde vêm os seus insumos, por exemplo. Então, uma indústria alimentícia, uma indústria do setor alimentício na Inglaterra que utilize matéria-prima do Brasil, carne, soja, entre outros, açúcar, ela tem que garantir, comprovar que toda a produção dos seus fornecedores de commodities cumpra as leis brasileiras, siga as leis brasileiras. E isso avança em relação a alguns pontos que já existem hoje em outros países. Na Noruega, por exemplo, não existe uma legislação que imponha essa rastreabilidade, mas existe um acordo para que isso ocorra. Existe um pacto ali que as indústrias da Noruega se comprometem a só fazer compras de fornecedores certificados, acreditados que a sua produção, a sua atividade, então a soja que sai do Brasil e vai para a Noruega e é processada é importada por um trader norueguês e processada por uma indústria norueguesa, ela tem uma certificação de que ela foi produzida conforme a legislação brasileira. O setor de soja no Brasil, ele tem ali a moratória da soja, que é uma política que foi construída setorialmente, justamente para poder fazer frente a essas exigências dos compradores da soja brasileira, principalmente na Europa. E isso tem tido um resultado bastante importante. Houve uma redução muito significativa da expansão da produção da soja literalmente sobre vegetação nativa. Houve uma redução importante, seja na área da Amazônia, seja na área do Cerrado, que é o principal local de produção da soja no Brasil. O que mais? Mais uma pergunta aqui. Deixa eu selecionar aqui algumas. Como os outros países amazônicos estão lidando com a situação das queimadas e qual a relação deles com o Brasil depois desses acontecimentos serem noticiados? Eu confesso que eu não tenho tanta informação sobre essa questão, mas não vou deixar de colocar um ponto. Meu ponto de vista sobre isso é que sempre o Brasil vai ser, obviamente, é quase uma obviedade que eu vou falar, mas o Brasil vai ser sempre o protagonista dessa discussão, seja por ser o principal, onde está a maior parte da Amazônia, em território brasileiro, seja pelo tamanho do Brasil e pela capacidade de influência do Brasil sobre os outros países da América Latina. Então, é evidente que toda a política que o Brasil adotar em relação à Amazônia acaba irradiando para os outros países. E talvez, se o Brasil conseguir construir um modelo de desenvolvimento sustentável da Amazônia, que contemple sim problemas sociais que existem, a região norte do Brasil, ela é uma das regiões com maior carência do ponto de vista de desenvolvimento humano. Isso é histórico e continua. Ainda não conseguimos criar políticas adequadas para fazer um desenvolvimento, para reduzir a desigualdade em desenvolvimento humano que existe do norte, do nordeste, mas especificamente do norte, em relação a outras regiões do país. O Centro-Oeste conseguiu avançar no seu desenvolvimento humano, mas muito em função da expansão do agronegócio, inclusive sobre a área nativa, no Pantanal, do Cerrado, e isso tem um custo também.
Mas é inegável que o Centro-Oeste foi mais bem sucedido no desenvolvimento humano e econômico, muito em função do potencial do agronegócio. A grande questão é conseguir fazer essa equação ser mais equilibrada, fazer com que o mesmo desenvolvimento humano e econômico, né, o desenvolvimento humano como um todo, que houve no Centro-Oeste em relação ao que era antes, o Centro-Oeste tem um fosso de desigualdade em comparação com o Sul e Sudeste menor do que o Norte atualmente. Muito desse avanço foi às custas da expansão do agronegócio, em parte sobre vegetação nativa. A grande questão é fazer com que a região norte e a Amazônia consiga também ter o seu desenvolvimento humano sem precisar do mesmo preço a ser pago em termos de desmatamento, em termos de avanço sobre áreas nativas da Amazônia. Eu acho que para encerrar aqui, que eu já estou aqui no tempo esgotando, tem uma pergunta aqui: o que significa e quais os impactos das relações entre lideranças indígenas e outros países, como os da União Europeia, por exemplo, ser mais bem articulados do que a do atual governo Bolsonaro? Tem muito a ver com a questão da narrativa, e é óbvio, isso é histórico, quer dizer, não é uma construção de hoje, né? Desde os anos 80, pelo menos, há um interesse maior dos países da comunidade internacional em relação à situação dos povos indígenas, muito fruto do trabalho de diversos antropólogos brasileiros. Havia isso desde sempre, né? Desde Marechal Rondon, dos irmãos indigenistas ali, Orlando Vilas Boas e os irmãos Vilas Boas. A grande questão que está colocada é que a globalização também aumentou a capacidade de articulação dos povos indígenas, das suas representações, das organizações que atuam em defesa desses povos. A forma como o governo Bolsonaro lida com as organizações não governamentais, e a gente tem notícias disso na imprensa brasileira aí das últimas semanas, existe esse conflito entre a visão que o governo Bolsonaro tem da atuação das ONGs e as ONGs em relação ao Bolsonaro, que é um conflito que eu acho que sempre vai haver, vai ser muito difícil se construir algum consenso ou uma mínima articulação, embora fosse fundamental que governos e organizações não governamentais que atuam na Amazônia tivessem um melhor diálogo, inclusive para fazer frente às críticas que vêm da comunidade internacional e que sim têm um potencial de obstáculo para o desenvolvimento do Brasil e para a criação e geração de oportunidades de negócio. A questão indígena no Brasil é uma questão complicada, complexa e que não está resolvida nem internamente, nem nós, enquanto sociedade, temos pacificada a nossa relação com os povos indígenas, seja por não compreensão das tradições desses povos, seja por uma dificuldade de integração dos povos com a sociedade urbanizada, digamos assim. E aí eu não quero entrar em juízo de valor quem está certo ou quem está errado, eu só estou constatando um fato. Existe uma dificuldade dentro do nosso país, que dirá fora do nosso país, para conseguir comunicar isso. Não é um problema exclusivo do governo Bolsonaro. E eu acho que isso é que é importante a gente colocar. Todos os outros governos, desde a Constituição de 88, em maior ou menor medida, enfrentaram problemas e situações difíceis relacionadas aos povos indígenas, relacionadas à demarcação de território. É um conflito que precisa ser resolvido. O conflito que eu digo é uma questão que precisa ser equacionada do ponto de vista de construção de política pública, para puxar para a minha área de formação também da administração pública. Ainda estamos construindo políticas públicas que consigam equalizar os interesses dos povos indígenas, os interesses nacionais, a demarcação das terras indígenas. E aí, para citar um exemplo concreto, existe um conflito no território de um povo indígena, dos Waimiri Atruari, relacionado à intenção, a necessidade de infraestrutura brasileira de integrar o estado de Roraima ao sistema elétrico nacional.
A gente está vendo toda a situação dramática ali do Amapá, do problema do apagão, mas Roraima ainda é o único estado brasileiro que não está integrado ao sistema elétrico de uma forma completa. E muito disso, a solução que se buscou para isso seria um linhão de transmissão passando pelo território indígena. E aí, como fazer essa equação? Como fazer? Porque simplesmente não passar o linhão, manter Roraima fora do sistema, tem um problema de interesse nacional. Roraima depende muito mais de energia produzida em outros países do que no nosso próprio país, sendo que o Brasil tem uma capacidade de produção de energia elétrica, inclusive com matriz limpa bastante forte. Então é um contrassenso, é uma questão que precisa ser resolvida de modo a equacionar os interesses nacionais, a situação do Estado ali e a dos povos indígenas. Para isso que existe política pública e é uma questão que ainda está muito mal endereçada no país. Acho que já deu aqui o meu tempo e deixo o pessoal à vontade se quiser fazer uma edição. Agradeço mais uma vez o convite para participar aqui da semana acadêmica do curso de Relações Internacionais da URGS e até nem contei um pouco do meu laço afetivo, digamos assim, com Porto Alegre. Eu fui casado com uma gaúcha e tenho um filho que morou 4 anos em Porto Alegre, voltou para São Paulo, mas eu fiquei bastante tempo, fiquei durante 4 anos praticamente fazendo ponte aérea entre São Paulo e Porto Alegre. Ainda gosto de tomar um chimarrão, adoro um churrasco e gosto muito da cidade, de lagartear no sol ali da Redenção e tudo mais. Deixo o meu abraço a todos os porto-alegrenses. Faz tempo que eu não vou para Porto Alegre, desde o ano passado, e deixo um abraço bastante saudoso aí a todos vocês. E estou à disposição sempre que eu puder colaborar. Espero que tenha conseguido levar um pouco da minha experiência, da minha trajetória, das informações que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, que isso ajude aí um pouco no debate para entender que eu não vejo nada de forma maniqueísta, e essa questão ambiental ela não pode ser vista de uma forma maniqueísta. Existe o certo e o errado, e são muitos interesses envolvidos, questões com muita complexidade, sim, não é um mero clichê, e que a gente precisa do máximo da nossa inteligência e capacidade, da nossa estratégia, e profissionais como os que vocês vão ser no futuro ou já são fundamentais para conseguir fazer parte, para azeitar essa engrenagem, de modo que o Brasil consiga fazer do seu potencial de biodiversidade que a Amazônia representa, mas também o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e todos os outros biomas existentes no Brasil, fazer com que isso seja um ativo para fazer e com que isso seja um gerador de riqueza no sentido mais amplo da palavra. Porque riqueza no sentido não só monetário, de dinheiro, de renda, mas que isso seja transformador da vida das pessoas e que a gente possa, enquanto país, oferecer um desenvolvimento humano o maior possível para todos e não só para uns ou para outros. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, pela atenção, pela paciência. Um grande abraço a todos.